Então, como eu vinha falando, esse programa tem como objetivo entregar diversos conteúdos, né, para você se tornar um personal trainer de pessoas idosas e aí com faturamento superior a 10K por mês. Eu sou o Guilherme e nessa live de hoje eu vou falar sobre treinamento físico. Treinamento adaptado para pessoas acima de 60 anos. Certo? Então, gente, antes de entrar direto no assunto, eu queria pedir um favorzinho para você de ir lá na nossa página. Se você ainda não nos segue, vai lá, segue a página da Ativa. Vocês não fazem ideia da importância que isso tem pra gente. O nosso objetivo aqui, com o canal, com o programa no todo, né, é realmente qualificar o profissional de educação física, mas mais do que isso, além dele ter uma questão financeira melhor, o objetivo por trás maior é de reconhecimento profissional. É fazer com que as pessoas de fora entendam, né, a importância do profissional de educação física para a vida delas. A importância que um personal trainer tem na vida de um idoso. Então, quanto mais pessoas a gente puder para entregar o nosso conteúdo, mais a gente vai ter esse reconhecimento, mais a gente aumenta essa nossa comunidade de pessoas que têm e estão no mesmo objetivo. Então, a partir disso, a gente vai trocando ideias, a gente vai, através da página aqui, passando conteúdos interessantes, né? A gente recebe também respostas, dúvidas, sugestões que são muito importantes também, né? E fazem com que a gente tenha aqui atrás para resolver, para pesquisar, né? E isso tudo é crescimento profissional, né? Então, gente, o assunto de hoje ele foi selecionado através de uma pergunta, uma caixinha de perguntas que a gente deixou nos stories aqui do Instagram, né, ontem. A gente recebeu algumas respostas e eu selecionei esse assunto de treinamento porque é um assunto que gera bastante dúvida em alguns profissionais da educação física, já que o treinamento com pessoas idosas tem as suas particularidades, né? Então eu vou falar justamente disso nessa live de hoje. Vamos apresentar para vocês um padrão de aula, diretrizes, o que é recomendado de treino para pessoas idosas, mas vou falar também de situações mais específicas, certo? Para a semana que vem, a gente já tem um outro assunto em pauta já, que foi selecionado também, que tem referência a parcerias. Como assim? Como é que a gente faz parcerias com outros profissionais da saúde para captar, para trazer mais alunos para a nossa cartela de clientes? A pergunta ontem, a resposta, na verdade, que a gente recebeu, a sugestão, né, era de como é que eu faço parceria com médicos? Né? Então, eu vou trazer esse assunto numa live da semana que vem, tá? E já vou abranger um pouquinho mais, não só médicos, mas outros profissionais da saúde. Quais são as estratégias que a gente pode utilizar para fazer parcerias e acelerar aí o nosso processo de captação de alunos, certo? Lembrando também que as nossas lives aqui são sempre nas terças e quintas às 15 horas, tá? Eu sei que para alguns é um horário um pouquinho complicado, né? A gente já recebeu um feedback sobre isso também, mas é bom lembrar que essas lives elas ficam fixas no nosso perfil. Então, depois que acaba a live aqui, a gente publica elas na nossa página, certo, pessoal? Muito bem, então o assunto de hoje, que é treinamento físico para pessoas idosas, ele é super prático, né? Então vocês podem e devem aplicar isso no dia a dia de vocês com os alunos que vocês têm. Bom, ele, claro, é baseado numa referência teórica, tá? E aqui eu estou me apoiando nas diretrizes da OMS para passar essa aula de hoje para vocês, mas também
Tem muito da parte prática, da minha vivência como personal. Né? E, poxa, e por que eu falo isso? Porque muitas vezes o que a gente encontra nos livros, nos artigos ou nas próprias diretrizes não são tão aplicáveis no dia a dia. Eu vou trazer um exemplo para vocês de avaliação física, tá? Quando a gente vai fazer, por exemplo, vai pegar a dobra cutânea da coxa. Muitos protocolos dizem que a gente deve se basear, pegar como referência anatômica, a borda superior da patela, e até aí, ok. Mas também a outra referência anatômica seria a linha inguinal, né, do aluno. E a gente vai pegar o ponto médio desses dois extremos. O que acontece? A borda superior da patela é até tranquilo, né? Normalmente o aluno consegue ou puxar a calça para cima, ou vem de bermuda, fica fácil de pegar. Agora, a linha inguinal já é mais difícil de identificar. Né? E além disso, com o aluno idoso é um pouco mais complicado, porque o aluno idoso ele não gosta de se expor muito. Aliás, as pessoas não gostam muito de fazer avaliação. Então, quanto mais difícil o acesso à referência, mais complicado para a gente avaliar também. Então, em alguns casos, é preciso que a gente adapte, né? Adapte ali uma referência para conseguir ter a nossa própria referência e conseguir fazer a medida. Porque senão, realmente fica complicado. E melhor do que daqui a pouco não ter a medida é a gente adaptar, né? E ter a nossa própria medida. Chegando o pessoal aí, o Marcelão entrou. Tiago, tudo bem, Tiago? Boa tarde. Bom, gente, então, na relação do treino, também tem esse exemplo, tá? Por quê? A OMS, ela tem algumas recomendações, tá? Mas, em alguns casos, a gente tem que adaptar uma situação ou outra, tá? E eu vou passar para vocês agora as recomendações da OMS, para vocês darem uma olhada no que eles recomendam, né, de prescrição para treinamento de pessoas idosas. E eles se apoiam aqui em 5 pontos, tá? O primeiro é em relação ao tipo de atividade, tá? Quais os tipos de atividade que são mais recomendados, então, para o público idoso? E eles recomendam a realização de exercício aeróbico, tá? De exercícios de fortalecimento muscular, exercícios de equilíbrio e flexibilidade. Essa é a recomendação, é o posicionamento oficial da OMS para pessoas idosas, tá? Recomendação de atividade física. O segundo ponto se refere à frequência, tá? E aí, em relação à frequência, a OMS sugere, tá, que os idosos estejam engajados em pelo menos 150 minutos de atividade aeróbica por semana, tá? Isso se essa atividade for numa intensidade moderada, tá? Essa é a recomendação. Agora, se for uma atividade aeróbica mais vigorosa, intensa, a recomendação é de 75 minutos, tá? Outra recomendação que eles fazem é para alternar os dias em que o aluno faz esse tipo de atividade. Por quê? Porque nos outros dias que o aluno não faz o treinamento aeróbico, é recomendável que ele faça treinamento de força, treinamento resistido, tá? Então, gente, essa é a recomendação da OMS em relação à frequência semanal de atividade física, tá? O terceiro ponto que eles citam aqui tem relação com a intensidade dos treinos, tá? E aí, gente, em relação à atividade aeróbica, a OMS fala que a intensidade deve estar de acordo com o nível de cada pessoa. Porém, né, na maioria dos casos, recomendado que se trabalhe com intensidade moderada, tá? A não ser que o aluno, a pessoa, já tenha uma condição excelente, né, tem um condicionamento físico muito bom. Aí sim, não tem problema algum da gente trabalhar com uma intensidade mais alta. Até se vocês
lembrarem aqui, na nossa página, eu falo muito sobre o nível de capacidade funcional do idoso. Não sei se vocês lembram desse conceito. Eu vou falar na aula de hoje aqui um pouquinho mais adiante, tá? Mas assim, lembrar que os idosos eles podem ser classificados em 5 níveis, de acordo com a sua capacidade funcional, tá? Então tem, por exemplo, o idoso que está classificado como sendo da elite física. Então é uma pessoa que já tem todo um histórico de treinamento ao longo da vida, né? Ou já inclusive já foi atleta. Então esse idoso sim pode continuar trabalhando com uma intensidade alta, porque o corpo dele está preparado para isso, tá? Agora, claro, a gente pega uma pessoa idosa que seja sedentária, a gente não vai conseguir trabalhar com uma intensidade alta, tá? Então, essa questão da intensidade vai depender realmente do nível de condicionamento de cada pessoa. Bom, um quarto ponto que a OMS fala aqui é em relação à segurança, tá? A segurança de trabalhar, do idoso trabalhar com um profissional qualificado, um profissional de educação física qualificado para que ele seja atendido de maneira segura. Agora, eu pergunto assim, será que todos os profissionais de educação física estão altamente capacitados para trabalhar com pessoas idosas? Tem que ver isso aí também, né? Por que eu falo isso? Porque, gente, vamos lembrar aqui que para a gente gerar resultado no aluno e para a gente trabalhar com segurança, a gente tem que ter todas as características desse aluno nas mãos, né? Então é importante a gente ter uma avaliação completa desse aluno, a gente saber qual é o nível de capacidade funcional dele, porque através dessas informações é que eu vou conseguir prescrever aí fazer uma programação mais eficaz e mais segura para ele. Vocês estão vendo um barulho alto aqui? Agora eu moro num condomínio de casas e o meu vizinho aqui ele tem uma moto que parece um caminhão. E ele acho que está consertando a moto aqui e ligou ela agora. Não reparem, tá? Deixa eu aproveitar aqui, tem uma pergunta aqui do Marcelo. Professor, níveis mais altos de treino são para idosos de capacidade funcional elite, certo? É isso aí, Marcelo, é que eu falei agora, né? Se o aluno já tem um histórico de atividade física, foi atleta, ele tem, com certeza, condições de passar por um treinamento físico com intensidade mais elevada. Só um detalhe, né? Já aconteceu algumas vezes, até comigo já. Vieram alguns idosos trabalhar comigo que eram ex-atletas. Tá? Só o que acontece? Quando a gente pensa que a pessoa é ex-atleta, a gente acha que ela tem condições de fazer o que daqui a pouco ela fazia há anos atrás. E é por isso que cada vez mais eu bato na importância da avaliação física. Por quê? Porque na avaliação física a gente avalia a condição atual da pessoa, né? Então, claro, eu levo em consideração todo o histórico que ela tem, mas se daqui a pouco, nos testes de funcionalidade, ela apresentar resultados que não são bons, eu não vou trabalhar com uma intensidade alta. Então, tem que sempre tomar cuidado com isso, tá? Não é porque ele foi atleta que ele vai ter condições, daqui a pouco, de trabalhar com uma intensidade mais elevada. Beleza, pessoal? O quinto ponto que eu quero trazer para vocês aqui em relação às diretrizes do OMS se referem à adaptação, né? E aí eles falam que a importância da gente adaptar os exercícios de acordo com a capacidade individual do idoso, que é isso mais ou menos que eu estou falando para vocês agora. E também de encorajar a realização de uma atividade física que seja prazerosa para essa pessoa, tá? Então, assim, eu pego lá o seu João lá que tem artrose no quadril e falo, seu João, o senhor só pode ir para a piscina, né? Vai fazer hidroginástica. Não, Guilherme, eu tenho pavor de hidroginástica, eu não consigo, eu odeio piscina, ficar me trocando, perco muito tempo, no frio, não gosto. Como é que eu vou forçar uma pessoa dessas, né, a fazer hidroginástica? Não tem como, ela vai ficar 1, 2 semanas no máximo e vai sair. Então não adianta. Então eu preciso encontrar uma alternativa que seja um pouco mais prazerosa para ela. Se for a questão de um treinamento de musculação numa academia, que seja. Se ele gosta disso, ok. Aí eu vou adaptar o treino de acordo com a necessidade desse meu aluno, tá?
Então é isso que a OMS preza falando isso. Deixa eu ver aqui que o Marcelo respondeu aqui também. Normal. É achar que consegue no passado, mas acaba... exatamente, Marcelo. Não adianta trabalhar com intensidade alta, né, se a condição atual do aluno é totalmente diferente do passado. Né? Até porque eu vou estar, na verdade, prejudicando esse aluno. Não vou estar criando um benefício para ele. Uma coisa importante também da OMS é que, não sei se vocês repararam, mas eles falam sempre em atividade física. Né? Mas a gente pensa, pô, mas atividade física não é exercício? São conceitos diferentes, tá? E a OMS, ela reconhece que são conceitos realmente diferentes. Só que eles falam atividade física como eles usam como um sinônimo nesse caso, só como um discurso cotidiano, porque as pessoas entendem a atividade física, o leigo, né, acha que é a mesma coisa que exercício. Mas claro que a gente sabe que tem uma diferença. Até vou reforçar isso aqui para vocês agora. Eu peguei um conceito aqui de atividade de exercício, tá? E atividade física, ela se refere então a qualquer movimento corporal produzido pelos músculos esqueléticos que exija gasto de energia. Então, gente, subir escada, lavar a louça, limpar a casa, tudo isso pode ser considerado atividade física, tá? Agora, vamos lembrar aqui o conceito de exercício, tá? É um subconjunto da atividade física, ou seja, é uma atividade física, só que é uma atividade já mais estruturada, planejada e tem tem sobrecarga, né? Ou seja, a gente tem processos de adaptação, tem progressão de intensidade, tá? Então é diferente da atividade física. Então, a pessoa tem como objetivo aumentar a massa muscular. Ok, através da atividade física, dificilmente ela vai conseguir. Agora, através de exercício físico, de uma atividade voltada para esse objetivo, estruturada, né? Planejada, fiz lá uma periodização com esse objetivo, vou aumentando carga de maneira progressiva, ou, se for o caso, de trabalhar com uma periodização ondulatória. É claro que daí eu vou conseguir esse objetivo com o aluno. Tá? Então é bom a gente diferenciar isso. E por que eu falo muito nisso? Porque, gente, olha só, se vocês trabalham com pessoas idosas e simplesmente passam exercício para né, para elas, a gente por vezes pode não conseguir o objetivo que ela quer. Então, assim, se eu trabalho com um idoso sempre com os mesmos exercícios, as mesmas cargas, esse meu aluno não vai ter evolução. Então eu não vou conseguir atingir o objetivo dele. Tá? E é ruim para ele, obviamente, e é ruim para mim também. Tá? Porque o que eu quero com um aluno? Eu quero, né, conseguir alcançar o objetivo, né, que ele tem, e aí com certeza vai ser importante para qualificar o meu trabalho também. Tá? E, claro, o idoso, quando procura um personal trainer, é porque ele quer o resultado de maneira mais rápida, além de um bom atendimento. Tá? Lembrando que quando a gente vai trabalhar com um aluno de personal, a gente tem que botar isso na cabeça, que o nosso objetivo é conseguir resultado, certo? E, de novo, eu toco no ponto da avaliação física, que é aí uma parte fundamental para a gente conseguir demonstrar esses resultados, tá? Bom, mas por que, Guilherme, que é importante a gente ter uma referência como as diretrizes da OMS, né, para o nosso trabalho? Porque para o personal é importante que ele esteja apoiada numa fonte que seja reconhecida, numa fonte que seja confiável, tá? Porque isso aqui agrega valor para o nosso trabalho e vai passar confiança para o nosso aluno. Então, no momento que tu fala, ó, que eu tô pegando informações aqui da OMS para prescrever o seu treino. A pessoa, porra, a OMS conhece, né? Então, é uma fonte que é super confiável e as pessoas acreditam nela. Então, é importante a gente se basear sempre numa fonte que seja reconhecida. Mas, claro que a gente não vai se basear somente nas recomendações, nas diretrizes da OMS para prescrever os nossos treinos. Até porque a própria OMS fala que a gente tem que adaptar os exercícios de acordo com as capacidades individuais das pessoas, tá? Então, gente, vamos lembrar aqui também dos princípios do treinamento físico e de um especificamente, que é o princípio da individualidade. Aí eu trago aqui para vocês também, só para a gente relembrar.
Ó, o princípio da individualidade reconhece que cada pessoa é única e responde de maneira diferente ao treinamento. Isso significa que os programas devem ser adaptados às características individuais, como idade, nível de aptidão, histórico de treinamento, lesões prévias e objetivos específicos. Então, tudo que eu falei para vocês anteriormente ali, tá? Então, a gente não adianta, né, a gente querer fazer um treinamento intenso para um idoso que está começando com a gente e sempre foi sedentário, porque eu vou deixar esse idoso completamente dolorido se eu não for causar uma lesão nele. E vocês acham que ele vai voltar para a segunda aula? Nem pensar, né? Então, muito cuidado nisso também, né? Cada pessoa tem suas características. E eu já passei por uma situação, como algumas situações, né? Principalmente lá no meu início de carreira, onde eu errei. Errei, e confesso aqui, todo mundo erra, né? Como qualquer outro profissional. E um dos erros foi justamente de lá no início achar que tinha um treino, o treino para as pessoas idosas, para os alunos idosos que eu tinha, eram iguais. Né? Então, claro, com o passar do tempo, eu fui vendo que não era bem assim. Né? Aliás, que era muito diferente disso. E que eu tinha que reconhecer as necessidades e as características do meu aluno para sim prescrever um treino adequado. Tá? Aprendi também que além dessa individualidade, os alunos idosos, eles podem ser classificados de acordo com o nível de capacidade funcional. Lembram que eu falei ali no início da live? Pois é. E através dessa classificação é que eu vou identificar quais as variáveis de treino que eu vou dar ênfase. Tá? Como é essa classificação? Gente, esse material a gente tem lá no nosso e-book de avaliação física. Inclusive, a gente tem ele à disposição no nosso site, tá? Então, gente, os idosos, como eu falei antes, eles podem ser classificados em até 5 níveis, tá? De acordo com a capacidade funcional. Então, temos o idoso que é fisicamente dependente, o frágil, o fisicamente independente, o fisicamente ativo ou condicionado e o idoso que pertence à elite física, tá? O que acontece? Como é que eu sei disso, Guilherme? A gente vai usar um questionário, tá, de Rick Jones. É um questionário, tem um questionário adaptado, né, que é de 12 perguntas, e eu vou fazer esse questionário com o meu aluno. Tá? De acordo com as respostas dele, eu vou conseguir identificar a qual nível de idoso que ele pertence. Tá? E agora eu vou mostrar para vocês, até se vocês quiserem anotar, isso aqui é super importante, tá? Eu uso isso aqui diariamente com os meus alunos. Quais são as principais variáveis que a gente deve priorizar de acordo com cada nível de idoso? Tá? Vamos lá. Vamos começar aqui, ó, pelo o pessoal da elite física, tá? Que é aquele idoso ali que tem condicionamento muito bom, já tem todo um histórico. Quais as capacidades físicas que devem ser priorizadas em cada nível? Da elite física, força e resistência muscular, resistência cardiorrespiratória, flexibilidade, equilíbrio, coordenação, agilidade e habilidades específicas do esporte que ele pratica ou então de alguma tarefa que ele faça. Vocês veem aqui, poxa, Guilherme, mas tu está falando de todas as variáveis. Sim, gente, é que esse grupo aqui, ele, como eu falei para vocês, ele é bem condicionado. Então, eles não tem nenhum tipo de restrição. Eles conseguem fazer praticamente tudo, tá? Agora, vocês vão ver aqui que vai diminuindo o nível do idoso e já vai restringindo um pouquinho as variáveis, tá? O fisicamente condicionado, tá? Força e resistência muscular, resistência cardiorrespiratória, flexibilidade, equilíbrio, coordenação e agilidade. Aqui vocês podem ver que não tem as habilidades específicas, né, de esporte, de tarefa, porque possivelmente essa pessoa aqui não é uma pessoa que pratique, foi atleta, não pratica esporte atualmente, mas ela é fisicamente condicionada. Tá? Agora, o idoso que é fisicamente independente, tá? O que é aconselhável para ele? Dar prioridade na força e na resistência cardiorrespiratória, na flexibilidade,
no equilíbrio, coordenação e agilidade. Então, ele está muito semelhante aqui, né, com o fisicamente ativo. Agora vocês vão ver como é que muda aqui. Olha o frágil. As recomendações, tá? Força, flexibilidade e equilíbrio nas atividades básicas e instrumentais de vida diária, tá? O frágil, ele não tem aqui como ênfase situações como resistência cardiorrespiratória, tá? Coordenação e agilidade. Por que isso? Vocês saberiam me dizer? Já respondo aqui, tá? Porque a pessoa que é frágil, muitas vezes ela não tem condições de realizar um treinamento aeróbico, porque ela não tem força e ela não tem equilíbrio. Então, a primeira coisa que a gente deve dar ênfase no treinamento dela é justamente essas questões, junto com flexibilidade, né? Que vai auxiliar ela principalmente na questão da funcionalidade. E a pessoa, o idoso que é fisicamente dependente, então, qual é a ênfase que a gente vai dar para ele? Força, flexibilidade, equilíbrio, principalmente nas atividades básicas de vida diária. Tá? Então dá para ver uma diferença também pequena aqui, mas tem do frágil para o fisicamente dependente. O dependente ele não consegue fazer as atividades, nem as atividades instrumentais dele. Tá? Assim, aquelas atividades mais básicas. Então vocês podem ver aí que tem diferença realmente de um para outro. Então isso aqui, gente, é um guia aqui que a gente pode usar para conseguir estruturar as nossas aulas. Tá? Isso aqui é bem legal. Depois de saber o nível de capacidade funcional do meu aluno, eu preciso ir para uma próxima etapa, que é o resultado da avaliação física dele. Então, claro, o nível de capacidade funcional já faz parte da avaliação. Agora eu vou fazer o restante da avaliação para saber como é que está a condição atual desse aluno em relação aos testes de funcionalidade. Tá? Como é que ele está em relação à composição corporal dele. Então, esse é o segundo passo que eu penso para fazer o meu planejamento de treino e a prescrição dos meus treinos diários. Tá? Então, saber o nível de capacidade funcional, o resultado da avaliação física e tem ainda um terceiro ponto que eu vou levar em consideração, que são os objetivos desse aluno. Tá? Porque, claro, eu entendo quais são as necessidades dele, o que ele precisa trabalhar, né? Mas esse aluno também tem os objetivos pessoais dele, e isso eu vou levar em conta. Tá? Então eu vou me basear nesses 3 pontos para fazer a minha programação de treinos, tá? Com base, daqui a pouco, na ideia da OMS. As características, as diretrizes que a OMS me passa, eu vou adaptar, né? E vou levar esses 3 pontos em consideração para fazer a programação do meu treino. De novo, né, gente? Lembra que não adianta treinar por treinar. Não adianta simplesmente chegar na academia e passar um exercício, escolher os exercícios do dia para o aluno. Tem que ter progressão. Progressão de intensidade, e aí pode se dar através de carga, ou pode ser através de uma variação no exercício que deixe ele mais difícil. Tá? Ou pode ser por um método. É uma aula que eu já fiz aqui também sobre métodos de treino. Mas o idoso pode fazer drop set? Pode, dependendo do nível dele, pode ser uma alternativa. Faz bisset com o aluno? Às vezes faço. E às vezes é uma boa alternativa para não aumentar tanto a carga desse aluno. Mas eu mudo daqui a pouco o direcionamento das fibras para continuar dando estímulo àquela fibra que está trabalhando. Tá? Então tem várias maneiras da gente intensificar o treino. Muito bem. Outra coisa, né, gente, importante aqui, que o treino para o idoso não é uma receita de bolo, tá? E eu sempre falo que eu tenho uma estrutura, um padrão de treino para o idoso. Não que o treino em si seja igual, porque, como eu falei para vocês, tem o princípio da individualidade, tá? Mas eu tenho uma estrutura padrão, que respeita uma ordem. Então eu vou iniciar o meu treino lá pela análise dos dados vitais dele, vou fazer uma liberação miofascial, vou para o trabalho de mobilidade, ativação, vou fazer um trabalho para acelerar a frequência, estabilização
aí vou para a parte principal do treino. Fechando a parte principal, vou para a parte do alongamento passivo, que é uma parte que o aluno gosta bastante, né? Faço ainda o agrado no aluno, faço uma massagenzinha nele, e nisso eu já vou perguntando para ele como é que ele se sentiu durante a aula. Tem uma estrutura de treino, tá? Não tem um treino igual para todos os alunos. E essa estrutura me ajuda muito, porque eu ganho muito tempo. Não fico quebrando a cabeça todo dia para saber como que eu vou estruturar o treino do meu aluno, tá? E aí outra situação importante também é a periodização, né? E, por que é importante periodizar? Porque, gente, tem vários estudos que comprovam que o idoso que tem o seu treino periodizado consegue resultados melhores e com menor esforço músculo-esquelético. Então, vamos dizer assim, uma linguagem bem simples, o meu idoso vai sofrer menos e vai ter melhores resultados. Então, é muito válido saber periodizar o treino do aluno. E, aliás, na periodização, tem algumas semanas que eu vou fazer um treino mais intenso, na outra semana, daqui a pouco, eu vou aliviar um pouco na intensidade, vou fazer um treino restaurador, vou fazer um treino para o aluno realmente baixar muito a intensidade dele, né? Vou focar em outra variável para tirar a força um pouquinho de lado. Então, eu consigo ir alternando as variáveis, tá? Por isso que é importante essa questão de periodizar também. Certo, pessoal? Passou ali da minha hora já passei alguns minutinhos. Era isso que eu queria passar para vocês aqui hoje. Só lembrando que a gente vai sempre ter essas lives nas terças e quintas, então, às 15 horas, tá? Semana que vem eu vou falar sobre parcerias, né? Como é que a gente pode captar mais alunos de personal fazendo parcerias com outros profissionais da saúde. Queria reforçar também, pedir, né, para vocês para seguirem a nossa página, aumentarem aí a nossa comunidade de profissionais de educação física, de personagens que trabalham com o mesmo propósito, o mesmo objetivo. Então a gente tem que se ajudar, né, para ter um maior reconhecimento até de outras pessoas que não quero dizer que não valorizam o nosso trabalho, mas o nosso trabalho pode ser mais valorizado. Mas para isso, claro, a gente tem que aumentar o nosso conhecimento e a gente tem que entregar esse conhecimento para essas pessoas. Certo? Muito obrigado para vocês todos que estiveram aqui comigo. Essa live vai ficar gravada na página, então se quiserem acessar lá, se quiserem mandar perguntas, dúvidas, sugestões, podem escrever lá nos comentários. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, uma boa tarde e até a próxima live. Valeu!